Olá, um ótimo dia para você que acompanha a programação da Canção Nova. É o programa Manhã Viva e assim nós esperamos que seja de fato esta manhã, uma manhã viva, cheia da graça e da presença de Deus. Nós vamos refletir hoje a vida de um santo que vai nos ajudar a tornar a nossa vida ainda mais viva, mais semelhante àquilo que o Senhor espera de nós. Hoje vamos refletir a vida de São José Cafasso. Ele foi professor, formador de Dom Bosco. Olha que bênção! E é considerado um modelo, um exemplo para os sacerdotes. E tem muito a ensinar, não só aos sacerdotes, mas também a cada um de nós. Quem vai nos ajudar a refletir a vida deste santo é o Padre Luiz Salesiano, que está conosco. Padre, muito obrigada por estar aqui. É um gosto. Nós vamos refletir a vida deste santo e antes nós vamos, para iniciar o nosso programa, como é habitual, começar com uma breve oração que o Padre Luiz, convido que nos oriente nesse momento, que reze conosco. Muito bem, então, seguindo também esta grande devoção que São José Cafasso tinha por Nossa Senhora, começamos também confiando-nos nós a Nossa Senhora, entregando nas suas mãos também a nossa vida, aquilo que vamos refletir e pedindo que ela também nos inspire nesta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. À vossa proteção nos entregamos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, que as nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José Cafasso, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, e além de refletirmos hoje a vida de José Cafasso, temos também no nosso programa uma rubrica. Nós vamos aprender mais uma daquelas receitas saborosas, nutritivas e baratas. Muito importante, não é? Essas três questões. Nós vamos conversar com a Nathalie, que veio aqui nos ensinar mais uma dessas receitas. Vamos aprender, então, mais uma receita. Então, Nathalie, o que temos hoje? Olá, bom dia. Bom dia. Hoje nós temos uma salada de quinoa com frutos secos. Então, essa é uma receita bem nutritiva e é uma ideia para a gente tentar inserir mais vezes a quinoa na nossa dieta, no nosso plano alimentar. Ah, boa. Então, aqui agora eu vou passar os ingredientes. Isso, quais são os ingredientes que nós precisamos para essa salada? Nós vamos usar meia chávena de quinoa multicolor. A quinoa, essa meia chávena, é quando ela estiver crua. Então, aqui ela já está cozida, né, obviamente, mas você vai calcular a meia chávena dela crua. Meia chávena crua, sim. Isso, depois vai ser uma cenoura pequena ralada. Ok. 2 colheres de sopa de uva passa, de passa de uva. Vamos também usar meia chávena, ou quanto baixa, quanto você goste, né, das nozes. Elas picadas, partidas. 4 castanhas do Brasil, também eu vou parti-las, partidas. A salsa, o azeite e o sal a gosto, como a pessoa gosta de utilizar, né, esse tipo de tempero. Sim. E uma lima. No caso aqui não é o limão, é a lima mesmo, que a lima dá um sabor mais cítrico, mais gostoso. E pronto, esses são os ingredientes. Aqui, agora, no entanto, eu vou misturá-los, né, vou cortar e pronto, depois a gente ver como que fica. E é isso. A questão também aqui da quinoa, que é o foco, né, da nossa preparação, do nosso prato, focar um pouquinho também nos benefícios dela, né? Então, quais são os benefícios da quinoa? Que é importante falar. A quinoa, ela é uma proteína vegetal. Digamos assim, a pessoa, se ela não consome carne, né, é vegana, vegetariana, enfim, não consome nada de fonte animal, a quinoa ela entra como uma proteína vegetal. Então, ela é espetacular. Ela tem 9 aminoácidos essenciais que ajudam na manutenção e na formação, no crescimento do nosso corpo. Certo. Então, assim, o que a gente talvez encontraria numa carne, a gente consegue encontrar na quinoa. Então, tem um sabor muito suave. Então, por exemplo, a minha bebê de um ano e 10 meses, ela come. Eu misturo assim na comidinha, ela nem sente. É suave, é muito suave. E também, como tem ferro, é importante falar, e é muito rica em fibras. Então, fibras também que dá saciedade, que ajuda no controle glicêmico, né, de quem tem diabetes. Ajuda também na saúde vascular, então na saúde do coração, né, cardiovascular é muito importante ela.
e também ajuda na saciedade. Então, se às vezes uma pessoa também está em um processo de tentar fazer uma dieta, né, para poder, uma reeducação alimentar, para perder algum tipo de peso ou manter o seu peso, é interessante falar que ela também dá muita saciedade. Pronto, muito bem. Então, vamos aqui aprender uma receita de uma salada com quinoa, com a Nathalie. Nós vamos ali agora conversar com o nosso convidado e nós voltamos, viu? Sim. Nós vamos querer experimentar essa salada. Ok, com gosto. Obrigada, Nathalie. Nada. Bom, então, antes de falarmos de José Cafasso, queremos conhecer melhor quem está conosco. Padre Luiz, por favor, partilha conosco um pouquinho a sua história de vocação, sua trajetória, não é? Sempre quis ser padre desde criança, salesiano. Como foi isso? Não, foi uma descoberta, não foi bem algo que estava desde sempre, mas que fui descobrindo um bocadinho ao longo dos primeiros anos de estudo. Eu nasci no Porto, não é? Nasci no Porto há 38 anos e conheci os salesianos no meu 5º ano, quando entrei para a escola dos salesianos. O meu pai tinha sido antigo aluno dos salesianos do Porto, a minha avó trabalhava nos salesianos, por isso era um bocadinho já um ambiente também conhecido e familiar. Por isso entrei para os salesianos com 10 anos, não é? Ali para o Porto e estudei até o meu 12º, os primeiros tempos assim muito normal, como todos os outros alunos da escola, mas ali no ensino secundário também graças a várias propostas vocacionais, graças a alguns salesianos que marcaram muito a minha vida, a minha história vocacional, a salesianos que tiveram também a ousadia de me propor caminhos vocacionais, de me fazer propostas de retiros, de encontros, de animação de jovens, assim. Fui descobrindo e aprofundando um bocadinho esta vocação, fui descobrindo e aprofundando também a figura de São João Bosco, e então pedi para fazer uma experiência vocacional com os salesianos durante o meu último ano de escola, o meu 12º, e assim fiz este ano de aspirantado, pré-noviciado, e depois entrei para o noviciado logo em 2005, por isso estou a fazer este ano em 2004. Estou a fazer este ano 20 anos de salesiano, estou a fazer 20 anos de profissão. Olha. Este ano, 2025, e pronto, fiz os meus estudos, a minha formação salesiana, os meus 8 anos de formação fiz em Roma, na Universidade Pontifícia Salesiana, em algumas comunidades de Roma. Depois, entretanto, em 2013 fui ordenado padre, fez estes 12 anos. Fui ordenado padre, estive nos Salesianos de Mirandela, estive nos Salesianos de Lisboa e agora estou como diretor e como pároco nos Salesianos de Manique e na paróquia de Alcabidez, ali em Cascais. E pronto, e assim um bocadinho, resumidamente, a minha história vocacional. Como dizia, é mais uma história de descoberta do que de outra coisa. Ou seja, vamos percebendo também ao longo dos tempos como Deus também, através das pessoas, vai mostrando os seus caminhos, não é? E revela-se aos poucos. Situações e experiências que nos vão marcando e que nos vão fazendo perceber que o seu caminho também é por ali, não é? Eu deixar-se... A figura de São José Cafasso que vamos falar também nos vai falar muito disto, que é quando nos deixamos também acompanhar e nos deixamos um bocadinho guiar pelos caminhos de Deus, percebemos também onde é que Ele nos quer levar, não é? E foi assim um bocadinho comigo, com os salesianos que me foram ajudando a descobrir o que é que Deus queria para mim e pronto, e aqui estou também. Que bom, que muito bom. Feliz. Então, um padre salesiano, José Cafasso, ali formador, professor de Dom Bosco, também tem muito, provavelmente, a dizer para o Senhor, não é? O que nós podemos destacar da vida de José Cafasso, de forma geral, a ligação dele com Dom Bosco. Como foi isso, padre? Então, com São João Bosco a ligação vem sobretudo do facto que Dom Bosco, depois de ordenado sacerdote, vai estudar teologia moral para o chamado convito eclesiástico, para uma espécie de colégio de formação para jovens padres que existia na cidade de Turim, que foi um bocadinho a vida de São José Cafasso. Ele viveu, dedicou o seu tempo sacerdotal um bocadinho
àquela escola, aquele colégio de formação para sacerdotes, e Dom Bosco entrou neste colégio, já tinha São José Cafasso como alguém que conhecia, e o Cafasso tornou-se o diretor espiritual de São João Bosco, né? E por isso o ajudou no discernimento de como viver a sua missão de padre e tudo mais, e por isso também a ligação profunda vem daí, não é? O Cafasso tem uma história de vida muito bonita, até pela forma como nós estamos habituados, se calhar, aos santos assim, que fazem coisas grandes, não é? Com grandes... A vida de São José Cafasso é uma vida vivida no escondimento, é uma vida vivida... Eu até vou dizer um bocadinho de uma forma assim, parece redutora, mas não é, ou seja, vivida assim um bocadinho até à sombra de muitos outros santos que habitavam aquela Turim de 1800, porque a cidade de Turim de 1800 é verdadeiramente um berço de santos, não é? Dos muitos que ali vão passando, não é? O Cafasso, o Alamano, Dom Bosco, Domingos Sávio, os marqueses de Barolo, ou seja, são todos contemporâneos e que ali vivem uma dimensão de santidade tão grande, e o Cafasso aparece na vida de todos estes santos, mas aparece atrás das câmaras, não é? Como aquele que é o homem da formação, o homem da direção, da orientação, e a sua vida é dedicada assim, sobretudo também neste caminho. Quem conheceu, se calhar, o Cafasso na sua infância, nem sequer diria tanto isto. São José Cafasso nasceu em 1811. Ou seja, temos a ideia dele que ele seja muito mais velho, mas na verdade ele tem 5 anos a mais que Dom Bosco. Tem 5 anos a mais que Dom Bosco. Dom Bosco nasce em 1815, a meio de 1815 ele nasce. O Cafasso nasce no início de 1811, por isso são ali praticamente 5 anos de diferença. Nasce em Castelo Novo d'Asti, que agora se chama Castelo Novo Dom Bosco, exatamente para homenagem a este cidadão mais ilustre da cidade. Mas nasce em Castelo Novo d'Asti, uma família simples, uma família de camponeses, de agricultores. Não eram miseráveis, mas também não tinham grandes posses, tinham a sua casinha. Os pais faziam estes trabalhos de campo, não é? Sazonais, próprios daquelas vidas. E o Cafasso era o terceiro de 4 irmãos, não é? Fez a escola, mas também na escola não era um aluno brilhante, era um aluno muito normal do seu tempo, ia cumprindo os seus objetivos também porque tinha de ajudar os pais em muitas coisas. Por isso era uma criança com bastantes problemas de saúde, não é? Ou seja, teve sempre um problema de coluna que parecia que era meio corcunda, tinha uma voz muito flébil, muito fraca. Ou seja, quem ouvia desde a infância, e depois quem ouvia também como padre se calhar não vê a grandeza depois da figura que está por trás. E isto vem-nos lembrar também uma das essências do Evangelho, não é? Que Deus olha sobretudo aos corações e à grandeza da fé e da vida das pessoas do que mais à aparência, e faz realmente maravilhas com coisas que para nós e que aos olhos do mundo parecem tão limitadas, não é? E nos anima também, porque Exatamente. Se ele conseguiu trilhar esse caminho, nós também somos capazes. Exatamente, com a graça de Deus. E ele vive esta... E eu acho que isto é mesmo esta sua fragilidade também pessoal foi importante na sua vocação, porque fez-lhe perceber que o seu papel também era este mais discreto, mas era um papel importante na mesma na vida de tantos padres e na vida de tantas pessoas que ele acompanhava, não é? Isto em si é uma coisa muito bonita. E depois é também alguém... É uma família de santos, porque depois a irmã mais nova de São José Cafasso, por isso a 4ª filha dos pais de São José Cafasso, Mariana, acho que era Mariana, acaba por se tornar depois a mãe do Beato José Alamano, não é? Que depois também está beatificado e que é sobrinho direto de São José Cafasso, não é? E que, na verdade, quando São José Cafasso morreu, o
o Beato José Alamano tinha apenas 15 anos, mas mesmo assim conviveu bastante com este tio e aprendeu deste tio também uma espiritualidade sacerdotal muito forte, muito bonita, uma fé também muito profunda, e é interessante porque o próprio Alamano se empenha na causa de beatificação do tio, não é? E na causa de canonização do tio, e por isso há também aqui este programa, porque depois cresce com já o Cafasso é uma figura muito respeitada e muito querida também por entre o clero e por entre os fiéis da Diocese de Turim, e por isso o próprio Alamano cresce também com esta consciência de ser sobrinho de alguém também espiritualmente muito denso, muito forte, e isto vai também interferir com a sua vida, que é uma coisa também muito bonita, que a santidade é realmente alguma coisa que atrai sempre, não é? É verdade. E quando olhamos para São José Cafasso, vemos realmente isto, como a sua santidade atraiu tanta santidade à sua volta, como os santos realmente se encontram e fazem coisas grandes quando podem viver juntos, não é? Isto é algo de muito bonito. E que traço da espiritualidade dele o senhor destaca como sendo assim, não sei se podemos dizer o mais importante? O senhor falou um pouco dessa questão da santidade no ordinário da vida, né? É por aí, padre? É por aí, ou seja, é por esta questão de que São José Cafasso passa também aos sacerdotes que forma e aos fiéis que acompanha, de que a santidade não é construída em atos heroicos, mas nos pequenos atos todos os dias em que vamos sendo fiéis nas pequenas coisas, nas coisas de todos os dias. E é o que ele dizia nos seus exercícios espirituais, que é cada missa celebrada por um sacerdote com fidelidade é um passo a mais na fidelidade, na santidade. E isto já é, ou seja, as coisas que somos chamados todos os dias a fazer são em si já o manifestar-se da nossa santidade. Mas depois há dois traços fundamentais na vida de São José Cafasso que manifestam a sua espiritualidade. Antes de mais, esta atenção à interioridade das pessoas. Esta atenção à vida espiritual das pessoas. Ele tinha uma vida espiritual muito forte, muito profunda, profundamente enraizada em Deus, com uma profunda devoção eucarística, com uma profunda devoção ao crucifixo, e por isso uma espiritualidade muito consistente, muito forte, muito rica. Isto transparece nos seus escritos e transparece sobretudo nos seus cursos de exercícios espirituais pregados ao clero de Turim e a outros sacerdotes. E passa isto também aos padres que acompanham e aos fiéis que acompanham. E um outro traço da espiritualidade de São José Cafasso muito importante é a dimensão da misericórdia, da vivência da misericórdia, que ele vive primeiro nas horas imensas que dedica à confissão, ou seja, ao sacramento da confissão. Quer na igreja de São Francisco de Assis, que está ligada ao convite eclesiástico onde ele vivia, quer no Santuário da Consolata, que é a padroeira da cidade de Turim, São José Cafasso tinha o seu confessionário, onde passava horas e horas do dia e onde tantos acorriam, onde, por exemplo, São João Bosco ia todas as terças-feiras para se confessar todas as semanas, onde tantos e tantos acorriam para poder viver este sacramento da misericórdia e da confissão com São José Cafasso. Mas depois uma misericórdia que se faz também ativa. Por exemplo, São José Cafasso é o padroeiro dos prisioneiros e dos condenados à morte, porque ele vivia um apostolado muito intenso nas prisões de Turim, acompanhando os presos. E, por exemplo, o início do ministério sacerdotal de São João Bosco passa por acompanhar São José Cafasso às prisões de Turim. E isto é fundamental para depois o início da obra salesiana, porque Dom Bosco, ao ver tantos jovens nas prisões, diz: alguma coisa temos de fazer para que eles não venham aqui parar. Por isso há aqui já um papel importante de São José Cafasso na vida de Dom Bosco também e no carisma salesiano. Mas depois é o apostolado que São José Cafasso faz com os condenados à morte, que é provavelmente único na história da santidade cristã. Ele é considerado, já ouvi essa expressão, o santo da forca. Exatamente. É conhecido como o padre da forca, era conhecido como o padre da forca no seu tempo. Porque em Turim, pois em 1800 ainda existia a pena de morte, e no reino da Savoia, que tinha
na cidade de Turim, e que era por enforcamento, não é? E São José Cafasso acompanhava estes condenados à morte e não lhes dava unicamente os últimos sacramentos, mas acompanhava-os até à forca e estava ao lado deles no momento em que eram enforcados. No momento da morte. No momento em que eram enforcados, estava ao lado deles, e era a última palavra àqueles homens era dita por aquele padre que os acompanhava até ao fim, que é um apostolado duríssimo, fortíssimo, e que poucos conseguem fazer. São João Bosco, nas suas memórias, conta que acompanhou uma vez São José Cafasso e que no momento em que um dos prisioneiros é condenado, é enforcado, o próprio Dom Bosco se sente mal e praticamente desmaia e nunca mais consegue acompanhar nenhum prisioneiro até aquele momento. O Cafasso fez isto até aos últimos dias da sua vida. Uma graça mesmo. Era o dom da fortaleza. Sim. Este homem vivia profundamente este dom da fortaleza que o fazia, que se manifestava também nesta capacidade de acompanhar estes últimos dos últimos, estes condenados, que sim, tinham feito coisas más para poderem ser condenados e estarem ali, mas que eram também eles filhos de Deus e que mereciam a misericórdia de Deus, e por isso eram acompanhados também por este homem até aos últimos momentos da sua vida. Por isso, estes dois traços de espiritualidade, de uma profunda espiritualidade, de uma profunda interioridade, de uma profunda vida espiritual muito forte, enraizada na Eucaristia, na devoção a Cristo crucificado, e que passa também para o cuidado da espiritualidade dos padres e dos fiéis, e depois a vivência da misericórdia, seja no sacramento da confissão, seja neste apostolado entre os presos. São realmente traços fantásticos e muito profundos da espiritualidade deste homem, não é? Isso era inovador para a época dele, não, padre? Sim. Sim, porque nenhum padre ainda tinha pensado em fazer... ou se calhar até tinham pensado, mas é algo que é muito... E ele deve ter encontrado muitos desafios e muitas dificuldades para levar adiante um apostolado, se é que podemos dizer assim, um apostolado, uma missão dessa, é um apostolado, e é um apostolado importante. Há muitas dificuldades por vários motivos. Não só pela dificuldade do apostolado em si, que é exigente, não é? Ou seja, podemos nós imaginar o quão duro é este apostolado entre os presos, quanto mais este apostolado entre aqueles que são condenados à morte, e o acompanhar aqueles que sabem que vão morrer, que é daquelas coisas que deve ser duríssimo também, estas conversas e o consolar estas pessoas, não é? Porque são pessoas que já não têm mais esperança. Exatamente, é isso. Não é? Ou seja, é o despertar a esperança, despertar a esperança onde não há esperança, no meio do desespero, não é? E isto é algo muito belo, mas depois também porque a própria sociedade de Turim daqueles anos 20, 30 do século XIX vivem profundas transformações políticas, profundas transformações sociais, não é? Com o Garibaldi, com a unificação da Itália, que virá depois, com este início do anticlericalismo que existia, que começou a existir na Turim, que é uma cidade que depois é profundamente marcada pela maçonaria e por outras realidades. Por isso, há muitos que querem impedir este apostolado do Cafasso, e ele luta também para manter, porque sabe que é importante esta proximidade para com aqueles que mais sofrem, não é? E lá está um homem que, até mesmo no seu apostolado, escolhe que seja um apostolado quase invisível, porque é atrás das grades, porque é atrás daqueles que estão escondidos atrás das grades. Ninguém procura. Não é? Exato. Não é esse lugar, ninguém procura. E por isso, eu acho que é dos traços de espiritualidade e das características de santidade mais belas de São José Cafasso, é que é um homem que procura verdadeiramente fazer o bem, ser imagem de Cristo, pastor, bom pastor, mas sem nenhuma necessidade de aparecer, de se mostrar, do que quer que seja, mas de viver também no escondimento do conselho, no escondimento do confessionário, no escondimento da prisão. Isto é muito bonito para, olha, até como mensagem de atualidade para o mundo de hoje, em que vivemos tanto em que pensamos que o apostolado, que a missão, que a própria vida só é bela e só é digna quando aparece e quando toda a gente vê, quando toda a gente... E este homem ensina-nos que há tantas coisas que se fazem, há tanto bem que se faz, acima de tudo, no silêncio do coração das pessoas, não é?
no ir à procura onde as pessoas estão e, se calhar, no segredo, onde as pessoas precisam. É estar onde as pessoas precisam que estejamos, não é? E São José Gafá vive isto mesmo. Está junto com aqueles onde eles precisam que ele esteja. Muito interessante. Tem aqui na biografia dele, né, uma frase que Dom Bosco testemunhou dele: a virtude extraordinária de Cafasso foi a de praticar constantemente, com fidelidade, maravilhosas virtudes comuns. É verdade. Exatamente isso que o padre nos dizia, e eu dizia no início do programa que este santo tinha muito a ensinar, não é? Não só aos padres, mas também a cada um de nós. E nós podemos já perceber um pouquinho disso nessa primeira parte aqui do programa. Passa rápido o tempo, padre. Nós vamos fazer uma pausa, um breve intervalo aqui nessa conversa tão agradável em que nós estamos conhecendo um pouco mais sobre a vida de José Cafasso. Se você já conhece, é uma oportunidade para aprofundar o conhecimento, e se não conhece, é uma oportunidade para conhecer. A gente volta já e também vamos saber como é que ficou aquela salada de quinoa que a Nathalie está ali preparando para a gente. Até já! Estamos de volta com o programa Manhã Viva, hoje conhecendo mais a vida de José Cafasso, um santo que foi formador de Dom Bosco, influenciou a obra salesiana. Estamos aqui conversando um pouquinho sobre a sua espiritualidade e percebendo que podemos aprender do exemplo dele também para a nossa vida, não é? A comunhão com Deus, como o Padre Luiz nos falava, a comunhão com Deus que se transbordava também para a comunhão com os irmãos, a misericórdia, enfim. Ainda vamos conversar mais, ainda tem mais para aprender sobre a vida deste grande santo, mas também temos aqui a Nathalie, que estava preparando a nossa receita, e nós vamos ali saber como é que ficou a salada de quinoa. Chegou aquela hora que estávamos esperando. Então, Nathalie, está pronto? Sim, está pronta. A salada já está aqui pronta para vocês degustarem. Ah, então eu vou convidar o padre. Padre Luiz, o senhor gostaria de saborear conosco essa salada de quinoa? Então, aqui a salada está pronta já, né? Está aqui toda montada. Já está temperada? Está temperada. A salsinha por cima só para decorar. E agora vamos experimentar. Boa. Aí também o que foi muito bonita, né? Assim, fica uma salada bem convidativa, né? Tem como mostrar aqui? Eu queria que era bom, mas... Se a gente puder virar assim, ó. Tem jeito? Tem? Pois. Olha, bonita essa salsa em cima. É bem, assim, colorida e nutritiva. Então aqui nós vamos experimentar um pouquinho, né? Com um filezinho de peixe, um filezinho de frango. Exatamente. Ou então também quem não come carnes pode ser com tofu ou com cogumelo. Também fica bom. Né? Muito bem. Também, olha, Sr. Padre. Sr. Padre. Muito obrigado. Já está dando água na boca. É verdade. Eu gosto bastante. E é saudável, gente. Isso é importante. Eu água na boca. E você precisa comer, então. Não pode passar à vontade, não. Muito bem, então, olha, vamos. Olha, então, obrigada. Muito bem. E também que é interessante falar da quinoa que ela não contém glúten. Então, de repente, né, se a pessoa é intolerante ou tem alergia ao glúten, pode ficar descansado e consumir à vontade. E também sobre a quinoa, duas coisas que é interessante falar. Fala, Nathalie. Que é assim, na casca dela, né, ela tem uma substância que chama sapopina. Que é uma substância natural, que é dela, que para nós não faz mal. Mas tem algumas pessoas que podem ter alergia. Então, essa pessoa, no caso, tem alergia à sapopina, que tem no grão de bico, tem no feijão, tem em diversas leguminosas. Aí não pode comer? Pode comer. É só ela deixar de molho 30 minutos ou mais. E antes do cozimento, né, obviamente. E depois cozer. Então, assim, todo alimento que tem sapopina, como feijão, lentilha, grão de bico, é deixar de molho. E cozer depois vai tentar diminuir um pouquinho essa quantidade dessa substância. Ou se tiver uma alergia muito grave, aí realmente não consumir. Porque pode dar diarreia, vômito, Sim, mas não deve ser muito comum. Não é muito comum. Assim, pronto, né? Pode ser que tenha alguém que tenha, mas não é um tipo de alergia comum de se ter. E outra coisa também importante, que ela também tem um ácido oxálico, que também esse ácido não é muito recomendado que consuma quem tenha problema renal.
Porque o problema Certo. renal pode ali, ajudar a formar os cristais no rim, formar Sim. pedra no rim, formar ali... Então, não é que não pode consumir. Quando a gente cozinha, obviamente que vai diminuir esse grau desse ácido. Mas se a pessoa consumir, é raramente, uma vez ou outra, numa festa, num almoço, mas não fazer parte da dieta, da sua rotina. Olha, muito obrigada, senhor padre. Muito boa. E esta lima fica ótima aqui. A lima eu gosto muito. A E eu lima já- acho que é E eu já sei que eu essencial. vou me lembrar dessa saladinha hoje na hora do jantar. Vou bom. pensar, ai meu mesmo. Deus, aquela saladinha. E agora também Ia cair muito bem verão, agora. acho que combina bastante, né? Sim, sim. É uma Excelente salada opção. combina. Muito fresco, muito bom. Muito fresco. Olha, então, muito obrigada Eu que mais agradeço. uma vez. Eu agradeço. Nós temos aqui no CG o seu contato, Sim, não sim, é? temos. E esperamos contar com você sempre. Obrigada. Com essas receitas saborosas, nutritivas, Saudáveis e fáceis, né? Fazer. fáceis, rápidas, É exatamente. rápido, não tem muito... Assim, desculpa. A quinoa até que é interessante falar. Para quem não quiser cozinhar, se acha no mercado ela cozida. Assim, eu prefiro cozinhar. Eu gosto de saber como que eu tô a fazer, né? Sim. Mas também no mercado tem sem nenhum problema de também comprar assim, se for mais fácil, comprar já ela cozida. Pronto, aí tem opção para todas as necessidades, não Exatamente. é? Nathalie, muito obrigada. Eu agradeço. Tudo de bom para você. Deus abençoe. Igualmente, Esperamos nos encontrar em breve com mais receitas Deus assim. quiser. Até logo. Obrigado. Padre, eu gostaria de citar aqui Pio XII, que fala de José Cafasso como um modelo de vida sacerdotal, pai dos pobres, consolador dos doentes, alívio dos presos e saúde dos condenados à morte. Né? Ele o cita numa encíclica, né? E o propõe como um modelo para os sacerdotes, não é? Gostaria de refletir um pouquinho agora como esse sacerdote, esse modelo de sacerdote, influenciou a vida e a obra de Dom Bosco. O senhor, na primeira parte do programa, falou um pouquinho, mas creio que podemos aprofundar essa relação, não é? Entre esses dois santos e a influência também na obra salesiana. E há muito para aprofundar, porque Dom Bosco, o Cafasso tem um papel muito importante na definição da missão apostólica de Dom Bosco, não tanto se calhar na sua vocação, no discernimento da sua vocação, mas sim na missão apostólica, naquilo que Dom Bosco faz a seguir a ser sacerdote, não é? E depois também no que é o início da obra salesiana, porque o Cafasso depois acaba por morrer em 1860, que é quando a obra salesiana está a consolidar-se. Ou seja, Dom Bosco começa a sua obra em 1841, nos anos 60 está a consolidar a sua obra, e é quando acaba por falecer São José Cafasso, que morre com 49 anos também. Mas então José Cafasso ainda vê a obra E ajuda Dom Bosco Bosco muito na obra salesiana de várias maneiras. Mas, dizendo aqui, a relação entre estes dois santos é tão profunda que Dom Bosco, quando da morte do Cafasso, sente quase uma certa orfandade espiritual, não é? Ou seja, sente quase aqui a morte de um pai espiritual que tem e que o acompanhava ao longo da sua vida. E era de tal forma conhecida e nota a todos esta relação que o próprio arcebispo de Turim convida Dom Bosco para ser ele a fazer o elogio fúnebre de São José Cafasso. No funeral de São José Cafasso é Dom Bosco quem faz o elogio fúnebre de São José Cafasso, porque é mesmo aquele que provavelmente espiritualmente também o há de conhecer melhor pelo tanto que partilharam, não é? Por isso esta figura, lá está. Nós conhecemos tanto a obra de São João Bosco, mas há muitas figuras que estão por trás dos inícios da obra salesiana, e entre elas, de uma forma muito clara e ainda muito, muito importante, São José Cafasso, outros que aparecem, como o teólogo Borel, como outros padres, mas aqui o Cafasso de uma forma muito clara. E é engraçado que os dois conhecem-se de uma maneira muito, muito engraçada, que é numa festa, não é? Numa festa da aldeia, numa festa da padroeira de Castelo Novo, que é Nossa Senhora do Castelo. E então, quando estão numa festa ainda o Cafasso estava já no seminário, Dom Bosco ainda adolescente, assistem à missa, não é? No final da missa, Dom Bosco vem para a festa e o Cafasso fica na igreja.
E Dom Bosco, Joãozinho Bosco, na altura, vai ter com este seminarista que está à porta da igreja e diz-lhe: então, reverendo, não vem para a festa? E ele diz: não convém ao Estado clerical coisas tão profanas. E Dom Bosco diz: mas os clérigos também têm de se divertir, não é? E o Cafasso diz: sim, mas as nossas diversões são as funções de igreja, não é? E pronto, é algo que toca também e marca também a vida de São João Bosco. Depois, esta amizade espiritual cresce sobretudo quando Dom Bosco, em 1841, a seguir à ordenação, não sabendo bem o que fazer da sua vida sacerdotal, vai então aprofundar o estudo da teologia moral para o colégio que era dirigido por São José Cafasso, onde São José Cafasso entra como aluno do colégio para sacerdotes, do convite eclesiástico. Depois, como aluno, é nomeado diretor espiritual e depois, com a morte do fundador, Dom Lacqua, é nomeado reitor e assim fica, até ao final da sua vida, reitor daquela casa de formação para jovens sacerdotes, onde Dom Bosco passa 3 anos da sua vida. Os primeiros 3 anos da sua vida sacerdotal, não é? E em 1841, quando Dom Bosco está a pensar o que fazer, o próprio Dom Bosco diz, a São José Cafasso diz: coloco a minha vida inteiramente nas suas mãos. O que me disser que eu tenho de fazer, eu farei. Não é? Ou seja, tal era a confiança, o grau de confiança que tinha no discernimento deste sacerdote. Não é? E então São José Cafasso começa por levá-lo às prisões de Turim. E Dom Bosco, nas prisões de Turim, vê tantos jovens, não é? E diz: alguma coisa é preciso fazer para que estes jovens não venham aqui parar. Muito e então começa a obra dos oratórios. A obra do oratório de São João Bosco começa com aqueles jovens que vão saindo da prisão e que Dom Bosco não quer que voltem para lá, e com os jovens que Dom Bosco não quer que vão para a prisão. Por tudo aquilo que vê quando visita as prisões com o Cafasso. Por isso já aqui está uma importância grande de São José Cafasso, sim, na origem na obra salesiana. Não é? Porque é um bocadinho esta inspiração, não é? Sim. E Dom Bosco, quando partilha com São José Cafasso, diz: sinto que a Divina Providência me está a chamar a dedicar a minha vida a estes rapazes, não é? Estes rapazes mais pobres. E São José Cafasso diz: então avança. E é muito belo que é São José Cafasso quem oferece a São João Bosco a primeira imagem de São Francisco de Sales, dizendo: São Francisco de Sales guiar-te-á nesta missão. Nós chamamos-nos salesianos porque Dom Bosco se inspira a São Francisco de Sales a partir de uma imagem oferecida por São José Cafasso. Olha. Por isso há aqui uma ligação profundíssima entre o início da obra salesiana e a forma como a Divina Providência usa também São José Cafasso para dar origem a esta missão apostólica de São João Bosco. Não é? Depois, com o próprio Cafasso, ajuda Dom Bosco no início das obras materialmente, ou seja, está com Dom Bosco junto com os seus rapazes. O primeiro pátio do oratório de Dom Bosco é o pátio da escola de São José Cafasso, do convite eclesiástico de São José Cafasso. É ali que Dom Bosco reúne os rapazes pela primeira vez. Quando os outros padres do convite que vivem lá começam a queixar-se do barulho e que não conseguem estudar, é o Cafasso quem procura também um espaço onde Dom Bosco pode ir, até Dom Bosco encontrar o sítio onde depois funda o seu oratório. Ele mesmo acompanha Dom Bosco, está com Dom Bosco no meio dos rapazes, faz as pregações aos rapazes. O próprio Cafasso faz as pregações e as catequeses aos rapazes que Dom Bosco vai juntando no primeiro oratório. O Cafasso apresenta a São João Bosco a Marquesa de Barolo, que há de ser a grande benfeitora de Dom Bosco no início da sua obra. Por isso, o Cafasso também tem aqui esta ajuda. Ele em si não tinha dinheiro porque tem uma vida austera, fortíssima, não é? E por isso não tem riquezas nem nada do género. E por isso, mas encontra benfeitores que possam ajudar São João Bosco a viver esta missão. E por isso o início do oratório também deve muito a este padre. Mas depois também
a própria pedagogia salesiana bebe daquilo que Dom Bosco aprende com este homem. Pensemos, em quais aspectos, padre? Vamos exemplificar. Em aspectos muito concretos da mansidão, por exemplo, da bondade, sim, da alegria no acolhimento às pessoas, do sacramento, da centralidade do sacramento da confissão e da Eucaristia, que eram duas coisas que São José Cafasso incutia nos padres, a necessidade de viverem o sacramento da confissão, estarem disponíveis para o sacramento da confissão, serem ministros da misericórdia de Deus, e que no oratório Dom Bosco assume em perfeito, exatamente como o Cafasso lhe ensina, nesta capacidade de acolhimento de todos que ali vão, não é? Todos os rapazes, quando Dom Bosco diz em cada jovem há um ponto de bem que nós podemos tocar, isto ele aprende com São José Cafasso, que até mesmo nos condenados à morte vê um ponto que precisa da misericórdia de Deus, não é? Ou seja, há uma presença espiritual de São José Cafasso no início da obra muito grande. Mas depois pensemos nisto, que é os primeiros salesianos, ou seja, os primeiros jovens que com Dom Bosco vão fundar a congregação salesiana em 61, 62, são jovens que estavam no oratório e que ouviram as pregações do Cafasso. Conviveram que também tiveram com catequese do Cafasso, não é? Miguel Rua, João Calheiro, estes rapazes que começam a obra salesiana, ouviram estas catequeses, viveram esta espiritualidade também de São José Cafasso e, sobretudo, viveram aquele traço específico que Dom Bosco aprende de São José Cafasso e que vive no oratório, que é aquilo que nós hoje chamamos a direção espiritual, o acompanhamento espiritual, não é? Que na altura talvez tivesse outro, não lhe dessemos este nome, mas que é isto mesmo, que é o acompanhamento pessoal de cada um para a santidade de cada um, não é? A palavra certa a dizer a cada pessoa para que ele possa atingir o seu maior grau de bondade e de santidade. O Cafasso nisto era primoroso, e isto Dom Bosco aprende com ele. E aprende com ele, por exemplo, a necessidade grande dos exercícios espirituais, do retiro. O Cafasso é um exímio pregador de exercícios espirituais. Há pouco tempo, em Itália, foram publicadas as meditações de São José Cafasso nos exercícios espirituais feitos aos padres. São 3 volumes enormes destas pregações que verdadeiramente são tesouros de espiritualidade sacerdotal, não é? E que chamam os padres a estar no meio das pessoas. Porque naquele tempo não era tão lógico como é hoje, não é? Os padres eram figuras de autoridade, figuras de respeito, não eram figuras para estar misturadas no meio do povo. Mas Cafasso diz que o lugar do padre é no meio da sua gente, o lugar do pastor é no meio das suas ovelhas. Se calhar o eco do Papa Francisco, quando dizia agora, ou aquilo que o Papa Francisco faz eco quando diz que é preciso pastores com cheiro de ovelha. Não é? Tudo isto são coisas que o Cafasso já vivia, já antecipava e que pedia. E Dom Bosco leva esta necessidade dos exercícios espirituais, ou seja, do retiro, do dar tempo a Deus, para as suas obras. E com os seus rapazes, escolhia todos os anos os melhores, os mais sensíveis espiritualmente, e com eles retirava-se para fazer exercícios espirituais, para viver tempos de retiro, com, por exemplo, todos os meses no oratório de Dom Bosco se vivia uma coisa, na última sexta-feira de cada mês, se vivia uma coisa que era o exercício da Boa Morte, que era o retiro mensal, digamos assim, de todos os jovens do oratório. Isto era o que São José Cafasso fazia na sua escola de formação para padres, não é? Em que todos os meses propunha um tempo de retiros aos padres e que Dom Bosco leva para o oratório e faz com os seus rapazes. Ou seja, há uma ligação, Dom Bosco bebe muito disto, e para aqueles que hoje continuam a seguir esta espiritualidade de São João Bosco, do Cafasso nós temos de aprender esta capacidade de cuidar da vida espiritual dos que nos são confiados, não é? E partindo daquele princípio básico da espiritualidade, que ninguém dá aquilo que não tem, de cuidar da nossa vida espiritual, da nossa profundidade espiritual, para podermos ajudar outros a terem também uma vida espiritual profunda, não é? E por isso isto é uma herança que o Cafasso nos deixa
e que nós hoje em dia precisamos de cultivar, não é? É verdade. Porque num tempo em que nós vivemos a mil, em que somos convidados unicamente a olhar para o exterior em vez de para aquilo que temos dentro, se calhar um dos traços da espiritualidade salesiana, que vem também de São José Capaz, que precisamos de aprofundar, é exatamente esta atenção à vida espiritual de cada um, não é? O interior de cada um. E num tempo em que somos tão levados à indiferença, é esta atenção que São José Cafasso tinha pela vida de cada pessoa, não é? E que nada lhe era indiferente. Isto são traços muito bonitos que nós hoje precisamos de ir herdando ainda, precisamos de fazer tesouro deles, não é? É verdade. Eu dizia no começo do programa, não é, que José Cafasso tinha muito a ensinar aos sacerdotes e também a nós que nós somos sacerdotes, né? A mim, a Nathalie como mãe, a nossa equipe de trabalho aqui. Se nós pudéssemos assim resumir, não é, na prática do nosso dia a dia, como nós podemos aplicar, né, esse ensinamento? O senhor já falou um pouco essas pistas que foi nos dando. Eu penso, por exemplo, numa mãe de família que ali no cuidado com seus filhos, no cuidado com a casa, pode ter esse coração mais aberto, essa atenção mais voltada para também buscar os seus momentos de comunhão com Deus e de intimidade, e refletir isso depois ali no convívio com os filhos, que nem sempre é fácil, porque às vezes é uma palavra mal colocada ali em casa e na família, e aí já vira uma confusão. Nessas questões do dia a dia, que dicas práticas o senhor daria? Há algumas atitudes espirituais de São José Cafasso que inspiram não só nós padres, mas todas as pessoas, e também nestes contextos familiares e nestes contextos da vida toda. E que são características que hoje em dia também são muito difíceis de viver, porque a sociedade e o tempo de hoje nos fazem viver de uma forma completamente diferente. Eu destacava duas, essencialmente. A primeira é a mansidão. Mansidão. Não é? Esta capacidade de ser mansos à maneira de Jesus. Ou seja, o manso não é um fraco, mas São José Cafasso era manso no sentido em que era capaz de viver com paciência todas as dificuldades da vida, não é? De viver com paciência todas as coisas, todas as provas que iam acontecendo, e sobretudo esta mansidão que se faz docilidade, que se faz aceitação da vontade de Deus, que se faz aceitação do outro como ele é, não é? Sem querer impor ao outro, sem querer impor-se ao outro, mas ajudando o outro a perceber qual o caminho que Deus o chama a seguir, não é? Esta foi a vida de São José Cafasso, ajudar tantos padres, tantos fiéis a perceber qual o caminho de santidade que Deus tinha traçado para ele, não é? Nesta dimensão do discernimento. Isto faz-se através desta capacidade que ele tem de ser dócil, de ser manso, de ser disponível à ação de Deus, não é? E acho que isto, para nós, hoje em dia, é muito importante num mundo onde cada vez mais nos queremos impor ao outro. É verdade. Num mundo onde cada vez mais nos dizem que se não nos impomos não somos fortes o suficiente, não somos respeitados como deveríamos. São José Cafasso ensina-nos exatamente o oposto. Ou seja, esta é pela mansidão, é pela paciência que nós podemos chegar também ao coração do outro. E isto é uma atitude muito concreta de todos os dias. É o não ser impulsivo no responder, é o não ser imediato no atacar, é o pensar sobre... É a capacidade de pensar sobre as coisas. É daqui que passa o discernimento, não é? E o Cafasso fazia isto muito bem. Esta capacidade de ajudar a pensar sobre cada evento da vida, não é? Isto em si é um ensinamento fantástico. E depois, um outro é esta capacidade de compreender que ninguém está perdido. Que ninguém está perdido. Ou seja, que nem nós, nem ninguém nos perdemos. Há esperança. Exato, que para todos há pelo menos uma réstia de esperança que está na misericórdia de Deus, que está no amor de Deus e que está naquilo que Deus sonha para a vida de cada um, não é?
E por isso não há casos perdidos no que à fé diz respeito, no que à misericórdia diz respeito, no que ao amor e à proximidade com o outro diz respeito. Não há casos perdidos. E o que eu faço mostra-nos isto, na forma como distribui a misericórdia de Deus àqueles que a Ele se vinham confessar, mas na forma como acompanhava até os últimos dos últimos levados à forca, mas na forma como anunciava isto aos jovens, aos adultos, aos padres, e fazia compreender que há para tudo uma esperança viva e clara que a misericórdia de Deus traz à nossa vida, não é? E estes dois traços é-nos tão fácil hoje em dia dizer, entregar casos, dizer, é verdade. Não há esperança, são casos perdidos, já não há nada a fazer. O que eu faço é ensinar-nos o oposto, não é? E por isso estes dois traços de uma mansidão dócil a Deus e de que há uma esperança clara, neste ano jubilar ainda mais, que há uma esperança clara para todos e que não existem casos perdidos no que há bondade, no que há fé, no que há misericórdia dizem respeito. São dois tesouros espirituais que São José Cafasso nos deixa, muito práticos e muito concretos para a nossa vida de todos os dias. É verdade. Padre Luís, muito obrigada. Um gosto. Obrigada. Foi muito bom para mim, pessoalmente, conhecer mais sobre a vida de José Cafasso. Muito bom mesmo. Creio que para quem, né, para você que nos acompanha em casa também, é sempre bom refletirmos sobre bons exemplos, Claro que não sim. é? Que nós também possamos nos espelhar, não é, nesse santo e praticar aí, olha, essas duas graças, essas duas virtudes que o Padre nos trouxe aqui por último nessa reflexão, que é a mansidão e a esperança, acreditar no outro, não é não só pelo outro, mas acreditar naquilo que Deus pode fazer no outro, a esperança. Nossa esperança não é vã, nossa esperança tem um nome, é Cristo, não é? Padre, muito obrigada, foi um gosto enorme ter o senhor aqui, espero que volte outras vezes para nos ajudar com essas reflexões. Muito obrigado. Muito obrigada. Olha, então nós ficamos por aqui, não é? E voltaremos sempre com temas assim bons para deixar a nossa manhã ainda mais viva como deve ser, não é? É ano jubilar, é tempo de esperança, confiança, mansidão e esperança. Nós ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.